mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima, fundadora dessa comunidade que é a única que conecta profissionais de moda mundo afora e ensina vocabulário de moda em inglês. Hoje eu vou conversar com a Marcela Citon. Ela é designer de moda e de estampas e mora em Torino, na Itália. A Mai é formada em design de moda pela Universidade de Caxias do Sul e já trabalhou com pesquisa de tendências, desenvolvimento de produto e como designer de composição na gigante Grendene, que é uma das maiores fabricantes de calçados do mundo. Mas, depois de colecionar tantas experiências no nosso amado Brasil, a Mara decidiu colocar a mochila nas costas e desbravar o mundo. Antes de morar na Itália, ela se mudou do Rio Grande do Sul para Belo Horizonte e depois para a China, onde ela redescobriu novas paixões na moda e na tecnologia. Má, bem-vinda ao podcast Moda na Mochila. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. É um prazer te entrevistar. Obrigada, estou muito feliz. O prazer é meu estar aqui contigo e falando com todos os mochilers. Finalmente a gente está falando em português uma com a outra, porque a Má é minha aluna do Fashion Vocab Talks, do nosso grupo de conversação em inglês no Moda na Mochila, e até então a gente só se comunicava em inglês, então é muito engraçado quando eu passo a conversar com as minhas alunas em português e vejo, né, a diferença de sotaques e tudo mais, é bem interessante. E a última aula do Fashion Vocab Talks eu sempre faço um seminário de moda, que as alunas apresentam um tema de interesse. Algumas pessoas apresentam sobre algum estilista, algumas pessoas vêm como oportunidade para testar uma apresentação para a tese do bacharelado, do mestrado. E a Má decidiu apresentar a trajetória dela pra gente desde o início, desde quando ela começou a trabalhar com moda, tudo em inglês. E aí eu já estava decidida que eu ia entrevistar ela antes desse seminário e depois eu falei, não, eu preciso agendar essa entrevista o mais rápido possível porque a história da Má é incrível. Ela já morou em 3 países diferentes, contando com o Brasil. Então, é muito rica a tua história. Muito obrigada por ter feito essa apresentação que deixou todo mundo super inspirado, tenho certeza. Ai, obrigada. Nossa, foi muito legal aquele dia fazer a apresentação, ainda mais em inglês, né? Porque eu já não fazia isso há muito tempo em português e estar apresentando em inglês foi um passo a mais, assim, mas foi muito legal de enxergar essa trajetória que às vezes eu mesmo não parava para enxergar, sabe? Isso é muito enriquecedor, até para deixar a gente mais com autoestima, nossa, olha o que eu já fiz, que às vezes a gente vai esquecendo, né? E vai deixando de lado algumas coisas do passado. E tudo é importante, acho que tudo isso fazem o que eu sou hoje, né? Todas as experiências, isso é muito legal. Com certeza. É uma coisa que eu ouço muito de quem participa aqui do podcast é como é legal escrever a história para mim antes de escrever a sua história e enviar pra mim antes de gravar o podcast pra relembrar tudo que você fez, porque a gente vai esquecendo, como tu falou, né? E ainda mais agora que tu tá nessa tua segunda jornada como empreendedora na moda, né? De saber como se apresentar melhor em feiras. Eu sei que você já participou de eventos aí na Itália, depois eu vou conversar mais sobre essa história, né, da estamparia com a Itália. Então, cada passinho que a gente dá vai aumentando nossa autoestima, né? E é muito importante. Esse é um dos objetivos aqui do Moda na Mochila. Fazer com que mais mulheres, cada vez mais, se sintam confiantes de que elas podem ocupar um espaço na moda mundo afora, com certeza. Nossa, muito. Pra mim, assim, eu nunca tinha estudado em inglês, moda em inglês, porque eu sempre estudei inglês para falar inglês, né? E aí eu achava, eu tô sempre namorando, agora eu tô namorando pro próximo ano, alguns cursos de estamparia aqui na Itália. E eu olhava e eles são em inglês ou são italianos em inglês. Assim, a maioria não é italiano, sabe? Porque tem muito estrangeiro fazendo curso aqui nas faculdades, né, nas especializações. E eu pensava, nossa, será que eu consigo, será que eu tô segura o suficiente? E o Moda na Mochila me trouxe, assim, muita segurança. Eu tô a fim de me aplicar pro próximo ano ali, alguns cursos mais curtos, sem os de verão. E eu dei uma olhada em Milão, que é uns 3 meses, assim. Então, são cursos bem específicos para estamparia, que eu tô muito de olho, assim. E o inglês é muito importante. Eu foquei muito no italiano desde que eu cheguei,
Desde a primeira vez que eu vim para fazer cidadania, faz uns 3 anos. Aí eu fiquei só no italiano. E hoje eu me viro aqui, a minha vida é em italiano, assim, e aí eu senti muita falta do inglês ali. E aí, para esses cursos, precisa ter as palavras em inglês, para a moda, né, em inglês. Eu acho que é muito legal, assim, me deu muita segurança que agora eu já tô assim, tá, eu tô segura para me aplicar nos próximos cursos. Nossa, total. É o que eu sempre falo, né? O Fashion Vocab Talks é o espaço para errar, para você estar ali e ficar confortável com pessoas que fazem um espaço seguro para ti, para você poder chegar no mercado de trabalho, chegar em cursos mais complexos. Pô, muito legal. E quais os tipos de curso que você tá pensando em fazer aí na Itália? Eu tô de olho em um que é lá no Lago de Como, que é uma região super importante para a estamparia aqui na Itália. É na Academia de Belas Artes de lá, eles têm um curso de férias. Eu acho que é 2 semanas, é todos os dias, ele é bem intenso, assim. E ele é todo em inglês, ele é só em inglês. Aí esse outro que eu vi em Milão é uma faculdade aqui, é Erasmus, o nome. E é um curso de estamparia, daí ele é tipo uma vez a semana, eu acho que ele é 3 meses. Aí pra mim ficaria até melhor esse de Milão, que eu consigo pegar o trem e voltar, então eu tô... Esse de Milão é italiano e inglês, então eu acho que ele é meio a meio, assim. Mas esse do Como, ele é só inglês, assim. Muito legal. Vamos voltar para essa história aí do Lago de Como e tudo mais, dos eventos, e mais por meio do podcast. Então, quem quiser saber mais, fique aqui. Mas primeiro eu queria voltar lá para tua história e saber como que a moda começou na tua vida. Da onde que tu decidiu que tu queria trabalhar com isso? A minha história é bem clichê, mas a minha avó tinha uma pequena confecção na casa dela, assim, e a minha mãe, a minha tia trabalhava com ela, então assim, eu cresci ali no meio, sabe? Eu lembro que a minha avó fazia uniforme para escola. Então todo mundo da escola ia lá na casa da minha avó. Aí eu via todo mundo de tarde, brincava e tal. Então acho que tem muito essa coisa de eu me criar vendo. Depois ela acabou fechando, que era um negócio pequeno. E aí a minha tia tinha feito um curso de estilismo, eu acho, na época, que fazia as bonecas, as manequins, as croquis. E eu achei esse caderno dela. Então eu comecei a desenhar as bonequinhas, assim, desde muito pequena, assim. Quando tava na 6ª, 7ª série, eu já falava que ia fazer moda, assim. Então era uma coisa que eu nem tinha dúvida. Eu só fui, assim. Só tinha essa opção pra você fazer, né? Foi uma coisa assim. E é interessante que a minha história também foi parecida. E assim como eu acho muitas pessoas ali da região sul acontece isso, né? De ter essa influência. Mas entrevistando tantas pessoas do Brasil inteiro, eu percebi que essa história de ser apoiado pela família e ter essa inspiração da família não era tão comum para pessoas, às vezes, de São Paulo ou de Curitiba, ou mais pro norte do Brasil. Então, eu acho que a gente já teve um privilégio, assim, de ter essa inspiração e também apoio, né, dos familiares. E até recentemente eu estava conversando com uma tia minha, ela é costureira profissional já desde, sei lá, 12 anos de idade dela. E agora ela tá aposentada, mas ela faz algumas coisas pra família, assim. Só que ela só faz projetos que ela acha muito legal, que ela acha desafiador. E o meu pai leva roupa pra ela arrumar, tipo assim, fazer uma banhinha, sabe? E ela fala, ai não, tá na moda assim, comprido. Gente, usa assim mesmo. Ela não quer fazer coisas básicas, coisas que são assim, chatinhas, ela quer fazer projetos desafiadores. E aí eu levei pra ela fazer pra mim uma calça com suspensório inspirada em um dos looks da amiga da Emily, do Emily in Paris, da Camille, da francesa. Ai, sim, eu lembro dessa calça. Eu tenho que fazer um vídeo, aliás, disso. Lindo! E aí ela tava me contando que a neta dela sempre teve muita vontade de fazer moda. Só que a filha dela, que é minha prima, meio que foi contra, assim, falou, não,
moda não vai dar muito dinheiro, etc. Daí eu falei pra minha tia, não, mas tá no sangue dela, né? Não que eu acredite que esteja no sangue mesmo, mas assim, ela cresceu inspirada pela minha tia, vendo ela costurar, né? Então, eu acho que assim, não tem meio que como escapar dessas coisas em certas situações, né? É Mas, verdade. E aí, Ma, como que foi a tua entrada no mercado de trabalho? Tu tinha alguma profissão em mente ou tu pegou a primeira oportunidade que tu achou interessante? Eu tava na faculdade já, eu acho que eu tava no segundo semestre e ah, surgiu essa oportunidade. Até a Janete Ung, ela era professora na faculdade também. E ela é prima da minha mãe, então a gente já se conhecia assim também. Ela já estava na família ali. E ela já tinha essa assessoria, era muito voltada à modelagem. E ela percebeu a necessidade de oferecer também o desenvolvimento de produto. Então ela pensou na ideia de trazer um estagiário. Ela já sabia que eu gostava de desenhar, que eu gostava dessa parte de desenvolvimento mesmo. E aí ela propôs, assim, ela me chamou e propôs a ideia. Eu aceitei correndo, porque eu queria muito entrar no mercado, né? De algum jeito ali. E, nossa, foi muito bom, assim. Daí eu já comecei a faculdade, eu acho que eu estava no segundo ou terceiro semestre. E já engatei ali meu estágio. Aí eu fiquei lá por 5 anos, assim. E pra mim também foi muito bom. Eu comecei inclusive, a trabalhar com moda antes de começar a faculdade, porque eu fiz curso técnico de moda no Senai. Ai, sim, tem esses cursos em Caxias também tinha, eu lembro. E aí eu nem cheguei, nunca fiz estágio na minha vida. Eu já comecei, na realidade, trabalhando com moda depois do ensino médio. Ah, tá. Mas eu acho que se eu não tivesse tido a oportunidade de trabalhar com moda antes mesmo de começar a faculdade, eu teria já procurado um estágio logo no início, como você fez. E como que Uhum. foi, assim, qual que foi a coisa mais legal de ter feito estágio durante a faculdade pra ti? Ah, eu acho que eu aprendi muito, assim, e tu aprende na prática, isso é muito legal, porque a gente vê a teoria, vê como é que, né, faz, mas quando tu vê que aquela peça vai ser produzida tantas vezes, tu tem que pensar em detalhes para não atrapalhar o processo depois. E tu vendo isso na prática, que talvez uma coisinha que tu colocou ali para ser bonito, talvez pode gerar um problema. Então, eu acho que tu já vai criando uma ideia assim de tipo de um todo. Esse produto Uhum, eu vou criar agora até ele chegar no consumidor final, né? E isso uhum. passa por diversas mãos. Eu acho que é muito legal também essa parte que eu tive que, como era uma assessoria em modelagem, a gente trabalhava muito junto, eu trabalhava muito junto com a modelista, assim, né? Então, tava ali muito próximo, então... E às vezes chegava também peças que, sabe, na faculdade, quando a gente faz mulagem, que a gente pensa, nossa, eu nunca vou fazer isso na vida. Como é que tu vai fazer isso na vida num processo de produção? E como era o foco em modelagem, às vezes surgia peças que, assim, como faz essa modelagem? E às vezes a modelista fazia a molagem ali mesmo. E aquilo ia para uma produção depois, sabe? Então era muito enriquecedor, assim, ver o que eu estava aprendendo ali na faculdade, eu estava vendo isso ser aplicado na indústria mesmo. Foi muito bom. E no estágio tu também fazia pesquisa de tendências? Isso. Aí eu fazia essa pesquisa de tendências, então geralmente era clientes, empresas pequenas que não tinham estilista e modelista dentro. Então a gente mostrava essa pesquisa como intuito de, enfim, criar um desejo, ai, tipo, eu quero ter isso, né? Então assim, ai, tá na moda, tá na tendência, tal, então trazia tudo isso e apresentava para o cliente. Aí eles se gostavam desse caminho ou do outro, a gente já também trazia mais caminhos, né? E, isso aqui funciona pra gente, isso aqui acho que não, isso aqui talvez é meio vanguarda pro meu público. Então, tinha essa conversa, esse briefing anterior. E aí, depois a gente desenvolvia a coleção toda. Então, eu desenvolvia essa coleção, também era apresentado pro cliente. E aí, depois vinha a parte da modelagem. E aí, então, eu acompanhava a modelagem ali de perto também. Aí depois, então, tinha peça piloto, prova, ajuste. Então, participava de todos esses projetos mesmo, todos esses processos
do todo. Era muito bom. Nessa época, tu já usava a WGSN ou era Uzi Fashion? Quais eram as plataformas que tu usava lá no começo? Era Uzi Fashion e a gente não tinha na assessoria, né? Porque era algo super caro, assim. Então, eu como aluna da UX, eu podia acessar o Uzi Fashion da UX. Então, tinha dias que eu ia mais cedo para a faculdade e aí eu fazia toda a pesquisa lá, ou também nos birôs da UX mesmo, da biblioteca. Então, tinha uma parte também que eu fazia lá na universidade mesmo, na faculdade, e aí eu trazia pro trabalho assim. E a gente assinava, tinha um jornal da Uzi Fashion que a gente assinava da assessoria, que eu achava o máximo, era muito bom. Eu também. Eu não tinha acesso na universidade, eu acho, a Uzi Fashion, mas eu tinha acesso na empresa que eu trabalhava. Porque era uma empresa já média, era a primeira empresa que eu trabalhei é chamada Malharia Princesa, lá na minha cidade. E a gente não tinha WG. Eu lembro que eles vinham apresentar várias vezes na época, mas era muito caro para a empresa e aí eles acabavam comprando só o Z Fashion. E era muito bom, eu achava muito legal. Para quem aqui é geração Z, vocês não vão saber o que é o Z Fashion porque não existe mais, eles foram comprados pela WGSN. E pelo que eu tô vendo aqui agora no site, se chama, hoje em dia, é o Start by WGSN. Mas eu achava o máximo também fazer cadernos de pesquisa de tendências para os clientes da malharia. Então, eu também fazia... No meu primeiro emprego já, eu fazia PDFs falando as tendências, como que elas se aplicam à moda íntima, quais as estampas que estariam em alta para linha de pijamas e tudo mais. Eu achava o máximo fazer isso e eu fazia esses PDFs no Corel Draw. Imagina o quanto que dava crash nesses arquivos e eu já cheguei a perder uma vez um arquivo que eu estava quase finalizando. Chamei o pessoal do TI, enlouquecida, e nessa época a empresa não usava ainda o InDesign, o pacote da Adobe, né? E eu falei, nossa, quanto tempo perdido usando algo que não era apropriado para fazer um PDF. Pra isso, né? Mas eu usava amava o Corel também nessa época. Nossa, e quanto pau dava. E eu lembro, tipo, às vezes tinha, sei lá, 20 fichas técnicas. E aí eu desenhando lá, quando eu via, ele fechava do nada. E aí eu pensava, qual o último momento que eu salvei isso, né? Quando eu entrei na Malve, eu comecei a usar mais o pacote Adobe, porque é uma empresa enorme, né? Então, todo mundo tem acesso. E aí, a primeira vez que eu tive um treinamento com uma desenhista, porque na Malve eles têm um setor enorme de desenhistas, né? Todas as estampas são feitas do zero, é uma equipe, assim, incrível. Eu amo o processo de criação da Malve, pelo menos quando eu trabalhava lá. E aí, essa desenhista, ela era super experiente, e ela me treinou e ela falou assim, Mari, as estilistas têm mania de colocar várias fichas técnicas no mesmo arquivo de Illustrator. Não faça isso. O Illustrator não foi feito para trabalhar dessa forma, Mari. E eu era bem novinha, eu fiquei tipo assustada, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui absorvendo, aprendendo com as outras estilistas que, ok, faz assim mesmo, coloca 20 fichas técnicas no mesmo arquivo e segue a vida. Depois o arquivo fica gigantesco, né? Má, como que foi a tua segunda experiência na moda? Eu sei que você trabalhou em uma das maiores, ou se não a maior, não pesquisei exatamente se é a maior fabricante de calçados do mundo, que é a Grendene. Como que surgiu essa oportunidade? Você tinha esse sonho de trabalhar como designer de calçados? Como que surgiu? Foi surgindo, assim, eu não tinha ideia, eu nem sabia que eu podia entrar numa empresa tão grande de calçado como a Grendene. E aí também surgiu porque eu estudei com uma colega e na época acho que ela era gerente de tendências, de pesquisa, enfim. E aí tinha uma vaga e ela, né, me falou, e eu disse, quero testar. E foi muito incrível, porque eu sempre trabalhei numa empresa pequena, nós éramos em 3,
E aí, de repente, eu tava numa das maiores empresas do Brasil, assim, e foi muito enriquecedor, foi muito legal. Porque, enfim, na empresa menor tu faz todos os processos, né? E numa empresa grande tu tem um pedaço ali que tu vai participar e o produto vai andando, né? Isso é bem enriquecedor, que tu fica focado numa coisa e aí eu acredito que a gente fazendo só aquilo o tempo todo, a gente fica cada vez mais fazendo aquilo melhor, né? Eu acho que foi muito legal, muito bom mesmo. Tem uma expressão em inglês que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar em uma empresa pequena no Canadá, que falavam sempre, quando você trabalha numa empresa pequena, you have to wear more hats. You have to wear many hats. Você vai vestir vários chapéus. E comigo aconteceu a mesma coisa. Eu trabalhava na Malva, empresa grande, por muito tempo, antes de me mudar pro Canadá. E eu era estilista. Eu não me preocupava com marketing, não me preocupava com mais nada. E aí, nessa empresa pequena, a vaga era para ser designer de estampas. Eu apliquei, mas o dono da empresa viu que eu sabia fazer muito mais coisas do que isso. E aí ele falou, beleza, você vai fazer não só o design de estampas, você vai fazer o design da marca inteira. Você vai ser estilista, tudo. E aí, como não tinha outras designers, eu meio que fazia o que eu queria e também não tinha ninguém na área de marketing. Então, eu sempre gostei muito na faculdade de fazer ensaio fotográfico e tal. E aí eu falei, bom, se não tem ninguém e ele tá falando que pode fazer, vou fazer os ensaios fotográficos aqui do meu jeito. E eu criei coisas nessa empresa, criei ensaios fotográficos editoriais que eles usam até hoje. Eu penso, nossa, quanto eu trouxe de coisa legal para essa empresa e como eu também me beneficiei de ter esse espaço para criar meu portfólio no Canadá. Mas chegou uma época que tá ficando pesado, wear too many hats. Tipo aquela propaganda do Vinted, sabe? Que a pessoa sai de casa. Eu fiquei, não, agora tá na hora de eu vestir só um chapéu pra eu poder me dedicar mais tempo à moda na mochila e acabei entrando em empresa grande de novo, né? Mas conta mais pra gente o que tu fazia lá na Grendene, porque eu fiquei muito curiosa pro nome dessa profissão, que é designer de composição. Eu nunca tinha ouvido antes. Era na época, agora eu não sei, que já faz um bom tempo que eu saí de lá, mas era designer de composição. Eu sei que aqui nas empresas, o meu marido trabalha com automóvel, ele é designer também, e dentro das empresas de automóvel, essa vaga é coloritrine. Então seria a designer de composição que eu era lá na Grendene. E aí, coloritrine, o que é isso? O que é exatamente a tradução? É tipo cor e material. E aí, focado nisso. Aí, tipo, era isso que eu fazia. Então, tipo, o designer tinha 3 pessoas no processo de desenvolvimento de produto. A cada setor, eu trabalhei primeiro no masculino, depois eu fui pro infantil, então daí tem a Melissa, tem a Ipanema, tudo é dividido como se fosse uma mini empresa dentro de uma, né? E dentro de cada setor tem uma pessoa que faz a pesquisa de tendência, então essa pessoa traz as tendências, traz o que está acontecendo agora e ela dá o norte pro desenvolvimento, tipo, para esse projeto vamos usar isso. Então, ela vem com esse projeto, aí o designer pega isso e desenvolve o produto, e aí a minha parte era na parte cor e material. Então, o designer fazia o projeto do produto, e aí para a gente apresentar, para ser aprovado, para reunião de aprovação, eu sentava com o designer e aí vamos conversar as cores que a gente vai colocar. Então, junto com o projeto dele, a gente conversava, vamos apresentar na cor azul marinho, eu não sei. E aí, então, ia esse calçado para aprovação. Depois, quando esse produto era aprovado, ele voltava para mim e aí eu fazia a cartela de cores. Então, geralmente, saía 4 cores ou 5 do produto, aí então é a designer de composição que faz a escolha dessas cores.
Aí a gente faz a cartela e aí também tinha uma outra pessoa que agora eu não lembro o nome da vaga, mas essa pessoa era a parte de Excel mesmo. Ela pegava o meu projeto de cor e aí ela colocava ali para ir para produção, né? Então, a cor tal, código tal na palmilha, código tal no cabedal, o rolinho que é a pintura da marca ali, é a cor tal. Então, ela passa essa parte mais conceitual para uma coisa bem detalhada que vai funcionar na produção. E aí, então, era isso. Material também escolhia também. Então, por exemplo, o masculino tinha muito, a Cartago tem muito aquelas fitas, do cabedal vai uma fita diferente, ou vai uma etiqueta. Essa etiqueta vai ser em couro, vai ser em poliéster. Essas escolhas é com a gente também, com o pessoal da composição. Então, é super específico, assim. Antes de entrar, eu nem sabia que existia essa vaga. E eu achei muito legal, assim, porque tu fica focado em cor e material, assim. Então, a gente também ia para feiras. Agora esqueci a feira de São Paulo. Mas a gente inspira mais para ver o que tem de novo de material. Então, a gente era muito focado nessa ideia do material e cor. Então, cor que está acontecendo nos desfiles, que está acontecendo na WGSN. Aí a Grindene já tinha WGSN. Então, vocês também iam para a Premiere Vision? Eu nunca fui, mas já que a Grindene, eu não lembro se ia regularmente, assim. Pela Grindene, tem muitas viagens. Dentro do Brasil ou fora, a gente viajava bastante, assim. Mas eu não lembro da Premiere. Eu, pelo menos, não fui. Eu acho essa profissão de designer de composição, ela tem nomes diferentes dependendo da empresa, né? Eu acho uma responsabilidade enorme. Porque, por exemplo, digamos a Melissa, né? Uhum. Eu sou fã de Melissa há muito tempo. Eu já não tenho mais Melissa como eu tinha no passado, quando eu era adolescente. Mas eu acho uma responsabilidade enorme pensando no sentido de que eu sei que tem vários modelos deles que são repeats, que repetem ao longo dos anos. Que às vezes eles mudam um pouquinho a coisa, mudam um ícone, mudam de uma cereja para uma maçã, um detalhe. Mas a cor é a coisa que mais muda e é o predominante ali no produto, né? O material às vezes é o mesmo, a modelagem às vezes é a mesma, mas a cor é o que muda. Então eu acho essa profissão, essa parte do desenvolvimento de produto de uma responsabilidade tão grande, né? De saber qual a cor que vai ser. E até tem uma história engraçada não, interessante, que eu aprendi pesquisando sobre produtos fakes, a história dos produtos fakes, né? Que a Madeleine Vionnet, participação do gatinho. Sim, ela tem que vir, tá uma... A Madeleine Vionnet, ela tinha muito medo de ser copiada. Muito medo. E designers lidam dessa forma, lidam com a cópia de uma forma diferente, mas a Madeleine Vionnet repudiava isso, tanto que ela chegou a criar um departamento de tingimento no estúdio dela, e ela tingia os produtos pouco tempo antes de ir para as passarelas. Então, para você ver como ela se preocupava muito com a cor, né, do produto, em ser diferente. E tem várias marcas que têm até esse modelo de tingir a peça pouco tempo antes de entrar na loja. Por exemplo, a Zara também faz isso. Eles fazem muitos produtos que são... Eu não sei como é que é o nome em português exatamente, mas em inglês se fala greige. Quando uma peça é greige, que ela é sem cor, né? E aí você pode tingir a peça pronta. Ou o tecido é greige, você pode tingir ele por outra cor. Mas a Zara faz muito isso de costurar os produtos, deixar eles prontos para tingir, para ter uma informação de cor mais próxima à tendência rápida ali do momento, né? Exato. Ali eu vi também a importância da cor, assim, é muito... como tu falou, assim, tinha produtos que são os clássicos,
Então, só vai ter uma renovação de cartela de cor. Então, a gente precisa fazer uma cartela de cor diferente da última, mas mesmo assim, mantendo o que deu certo. Então, sempre tinha um estudo muito grande de percentual de vendas. Então, o que vendeu antes, se é só uma renovação de cores, vão manter pelo menos o número 1 que vendeu bastante e o resto vão trocar. Então, tem muito isso. E tem estudos, né, falando que a cor é responsável, não lembro quantos por cento, mas é uma coisa muito grande. Quando a gente coloca o olho, primeiro quando a gente vê na vitrine, no cabide, a gente enxerga primeiro só a cor, né? A roupa está ali pendurada de lado, a gente não vê o que tá. E a gente vai pegar a cor que a gente gosta, ou a gente se sente bem. Então, a cor, eu acho muito importante, assim. Hoje eu vejo com as estampas, então, tu tem que ter uma cor certa, uma combinação de cores legal, que é a primeira coisa que chama atenção, eu acho. Aí depois a pessoa, claro, vai ver a modelagem, vai ter outros passos até ela querer comprar mesmo esse produto, né? Mas eu acho que a cor é o que chama, assim. Não, com certeza, eu acho que são experiências de trabalho assim que não são só como designer de moda em si, que fazem uma pessoa ser uma designer diferenciada ao longo dos anos. Eu trabalhei também, a minha última experiência antes de começar o mestrado era como designer de aviamentos, desenvolvimento de aviamentos. E eu comecei a prestar atenção em coisas na peça que eu não prestava atenção antes. Eu comecei a ir em loja e pegar a ponteira da cordinha e olhar o puxador do zíper, que eu não fazia isso tanto antes. A gente queria olhar, né? Eu falei, nossa, eu vou ser uma designer melhor se eu voltar a trabalhar como designer no futuro. E eu acho que com cor também é algo assim. Não, super concordo. A gente cria um feeling ali para aquilo. Mas eu imagino que quando você começou a ter a sua própria empresa, a sua própria marca, você teve que segurar um pouco esse teu instinto de trabalhar tanto com cor exclusiva, né? Porque você criou o teu próprio estúdio. E como que foi essa tua primeira experiência do empreendedorismo e também a tua primeira mudança grande, assim, de mochiler na vida, né, para Belo Horizonte? Pois é, eu conheci o meu atual marido e ele morava em Belo Horizonte, a gente ficou nessa de relacionamento à distância por um tempo, até que chegou o momento de a gente vai ter que decidir, né, o que acontece. E aí eu já estava também um pouco cansada, assim, do que eu estava fazendo já todo esse tempo na Grendene. Eu fiquei lá uns 3 anos e meio, então eu já estava um pouco... Eu tinha um desejo de voltar para a moda, eu sentia uma falta, sabe? E então eu fui para Belo Horizonte. A primeira ideia lá era procurar emprego, porque lá tem também tem muitas indústrias ali de moda, de malharia, tem uma indústria grande, mas depois fiz alguma entrevista, outra não rolou, sabe? Aí eu pensei, tá, já que eu tô aqui, já que eu vou inventar a minha marca. E aí eu comecei a desenvolver isso, e aí eu fiz uma marca, era muito pequenininha, aí eu voltei mais antes ainda do que eu fazia tudo. Então, eu fiz curso online de como fazer uma loja virtual, desde do básico, né? Enfim, aí eu desenvolvi essa marca, que era uma marca super pequenininha, e aí tinha um apelo meio vintage. Então, eu criei e um viés feminista também, assim. Então, tipo, a ideia era as peças dos anos 50, então elas são acinturadas, e aí elas tinham nomes de mulheres importantes dos anos 50. Então, sei lá, tinha a saia Brigitte, aí a blusinha Twig, que aí era uma blusinha dos anos 60, meio retinha, assim. Então, eu gostava muito de trazer essa parte de história da moda, e do mundo e do feminismo também, das mulheres importantes do mundo, assim. E aí eu desenvolvi isso. Eu comprava tecido, aí eu fazia modelagem, eu cortava em casa, eu tinha que comprar uma mesa de corte, botei na sacada, e aí eu cortava, e aí então eu levava pra costureira, então tinha uma costureira terceirizada, e aí ela fabricava.
E eram pouquíssimas peças, assim. Eu fazia uma produção muito pequenininha. Acho que eu fazia, tipo, 2 peças por tamanho, assim. Era muito... E aí eu ia vendo, se vendia, eu fazia mais. E aí eu ia fazendo assim. E foi desse jeito, assim. Eu participava muito de feiras. Tava rolando muito na época aquelas feirinhas de design em BH. Então eu comecei a participar dessas feiras e estar presente ali. Mas não é fácil ser empreendedora, né? Ainda mais numa cidade que eu não conhecia ninguém, então eu não tinha amigos, família que fossem, né? Então foi muito realmente do zero, assim. Do zero tudo. E aí eu tinha uma ideia que eu sabia que ia demorar, né? Que ia ser um passo devagar, assim. E aí eu acho que eu tava 1 ano e meio com a empresa e aí meu marido recebe a proposta de trabalho para a China. Aí Uau! então a gente depois de muito, assim, a gente ficou meses pensando. E ela, a gente chegou no momento de citar. E aí eu disse, a confecção, a marca ainda não estava realmente vendendo legal, tava iniciando. Eu disse, bom, se é pra gente ir, eu acho que esse é o momento. É agora largar, porque depois, se a coisa andar mesmo, eu não vou poder mais ir, né? E, enfim, Sabe que isso também sempre foi um desafio meu também de trabalhar com produtos físicos, porque eu já tinha essa vontade de morar em outro país, não desde pequeno, eu diria que a partir do momento que eu fiz a primeira viagem internacional para visitar o meu irmão quando ele morava na Irlanda. Eu viajei pela primeira vez internacionalmente quando eu tinha 16 anos. E foi aí que começou a vontade. E a partir daí, eu sempre tive vontade de empreender na moda, mas eu batalhava muito com isso de não fazer algo físico, porque eu sabia que a qualquer momento eu queria colocar todas as roupas da minha mala, pegar minha mochila e desbravar o mundo, né? E acho que realmente, apesar de estar no começo, eu imagino que foi desafiador para você, né? Passar por esse processo. Tem até uma amiga minha que ela tá passando por um processo semelhante. Ela tá preparando a marca dela para ter alguém que gerencie no Brasil, para ela poder morar na Europa também. E aí eu imagino que tem sido desafiador mesmo, mas eu queria entender primeiro se você já tinha essa vontade de morar fora também, assim como eu tinha, ou se nunca tinha passado pela tua cabeça. não tinha, eu acho que eu não tinha, assim. Eu tinha muito um sonho, assim, de fazer um intercâmbio, estudar inglês, voltar. Eu lembro que eu tinha dado uma olhada em alguns intercâmbios de 1 mês, então eu pegaria as férias, faria 1 mês, mas acabou que nunca rolou. E aí, quando surgiu essa oportunidade, primeira coisa a gente já disse, ai, mas a China, mas é muito diferente, vai ser muito difícil. A gente ficou com muito pé atrás. A língua, não falo chinês. Assim, eu acho que ninguém vai dizer, eu tenho um sonho de morar na China, é muito difícil. Alguém tem esse sonho, sabe? Porque a gente sonha, sabe, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Europa, a gente tem sonhos, mas que é mais confortável pra gente, porque é mais próximo da nossa cultura, né? Então, eu acho que essa coisa a China, a gente ficava assim, meu Deus do céu, e a gente ficou pensando muito, assim, foi muito difícil. Quanto tempo demorou pra pensar, pra tomar decisão? Eu acho que desde a primeira vez que o Headhunter entrou em contato com ele pelo LinkedIn, eu acho que foi uns 6 meses pra gente dizer sim, ok. Foi aí depois que a gente disse, tá, vamos lá, e aí o Arthur foi pra China fazer a entrevista, mostrar o portfólio dele, aí ele voltou, e aí quando ele voltou, os chineses já falaram, não, a gente tá afim, o que tu acha? Daí então a gente... Aí começa o processo, tipo, tá, agora vai ser mesmo. Porque antes era só o processo de talvez, né? Sim. E como que foi a preparação? Você chegou a pensar em começar a estudar chinês ou começar a estudar inglês? Na época, eu já estudava inglês. Eu acho que já fazia uns 3 ou 4 anos que eu estudava inglês com uma professora que hoje é amiga, assim, uma professora super querida, a Lausane. E eu já estudava inglês com ela.
Mas eu acho que eu nunca tinha falado. Esses tempos eu fiquei pensando, eu acho que eu nunca tinha falado com um estrangeiro falante língua materna, sabe? Eu acho que era sempre no curso e tal. E eu tinha eu acho que um bloqueio, uma coisa. Era muito difícil pra mim falar. Eu pensava muito que eu tinha que falar certo e eu ficava pensando em como montar a frase. E enquanto eu tava pensando, o assunto já foi embora. E eu tava lá assim, pensando em como. Ai, com medo, sabe? Essa coisa inicial. Pra mim, o início na China foi muito difícil, assim, pra mim me comunicar, pra mim quebrar esse bloqueio, assim. E E todo porque, mundo, quer dizer, a maioria das pessoas que tu convivia falavam em inglês ou tinha pessoas que não falavam? pois é, como a gente foi pra uma cidade que o nome é Baoding. O nome, ela é próxima de Pequim, ela é uma cidade industrial que fica em torno de Pequim, assim. Então, na época, que já faz o quê? Uns 7 anos, essa cidade tinha muita gente, muito chinês que nunca viu um estrangeiro na vida. Então, eles batiam foto da gente, eles paravam a gente na rua, era uma coisa assim, que um pouco assustava, sabe? Eu ficava assim, meu Deus. E Eu nunca fui pra China, mas eu sempre falo para as minhas amigas que quando eu for, eu vou pintar meu cabelo de loiro. Pra eu chamar mais atenção e tirarem foto comigo. Daí elas falaram, não precisa, assim eles já vão querer tirar foto isso já. aí, é só chegar lá. E aí, então, na cidade, os chineses não falavam inglês, assim, era muito difícil. E aí, quando eu cheguei lá, a minha preocupação foi muito com o inglês. O que eu pensei, eu vou me virar em inglês. Mas eu cheguei lá, eles não falavam inglês também. Eu pensei, Eita. eu vou precisar aprender o chinês. Aí eu comecei um curso online até, com uma chinesa que mora no Brasil há muito tempo, então. Mas é extremamente difícil. Eu aprendi o básico, muito básico, assim, números, falar meu nome, que eu sou brasileira, esse tipo de coisa, assim, quanto custa, pedir uma água, pedir a sacola no mercado. Aprendi só, e assim, aprendi palavras soltas, só dizia, sei lá, água, água, queixuei. Então, eu só aprendi muito básico, porque uma coisa muito difícil da língua é que eles têm tons. Então, uma mesma palavra, em diferentes tons, significam coisas completamente diferentes. E assim, Uma é um palavrão e outra é oi. isso! Eu lembro que eles dão muito exemplo do ma, que tipo, ma é mãe, aí é cavalo numa outra entonação, aí é a interrogação. Tu bota no final da frase e vira uma frase interrogativa. E aí, assim, e aí eu saía na rua e eu falava com o meu tom todo errado e eles não entendiam nada. E foi meio assim, nossa, eu não vou conseguir, sabe? Eu cheguei no momento que eu pensei, não, eu não vou conseguir Sim. falar na rua. E também tinha que o contrato dele era 5 anos, então a gente ia ficar na China por um período. Daí eu pensei, vai ser muito difícil aprender em 5 anos chinês. Eu acho que eu vou sair daqui e não vou aprender. Aí eu pensei, já que eu tô aqui, tinha uma comunidade de estrangeiros que todos eram contratados pela mesma empresa. Então a gente morava no mesmo condomínio. Era todo mundo morava ali. Então tinha uma comunidade que a gente conversava com outros estrangeiros, então eu conversava em inglês. Aí eu pensei, eu vou focar no inglês, porque se eu ficar aqui ou eu sair daqui, o inglês vai ser importante, eu senti assim, eu preciso me comunicar com as pessoas, fazer amizade e tal. E aí, então, eu foquei mais no inglês. Eu comecei aulas do Cambly, então foi muito para falar. Eu acho que isso me destravou, assim, bastante. Foi muito bom, assim. Aí depois eu fui para Nova Zelândia por um mês fazer um intercâmbio em Auckland. E Massa. aí eu fui para lá e foi muito bom, assim. Eu acho que um mês é um tempo curto, mas mesmo assim, meu inglês deu um improve, assim, muito bom. Foi muito legal mesmo. E também sotaque diferente. Tanto que na China eu ouvia muito sotaque diferente, que a gente tudo que era lugar. Mas eu acho que foi na China que meu inglês realmente começou a se tornar ali do caderno, sabe, da gramática, pra conversação. Eu acho que foi assim, foi meio que no empurrão, sabe? Oh, que massa, né? Que massa, Ma. E pensando assim na tua carreira, né? Tu falou que você tinha esse prazo de ficar lá 5 anos.
E qual que era o teu plano em relação à tua carreira? Tu tirou esses 5 anos como um sabático? Ou tu tinha planos de procurar algum emprego na moda, na China? Qual era o teu plano, assim, em relação a isso? Eu tentava não pensar muito, pra mim não ficar muito. Mas eu fui acompanhando ele mesmo. Como essa cidade era menor, não meio que assim, não tinha muita coisa pra mim ali. É no norte, porque eu sei que tem umas cidades no sul que é o grande indústria da moda na China, né? Shanghai, enfim, Shenzhen, eu acho. Então, eu fui e aí, quando eu cheguei lá e me vi sem ter o que fazer, eu meio que dei uma... Eu disse, meu Deus, e agora? O que que eu faço da minha vida, né? E foi difícil, assim. De início eu demorei muito pra me entender, aceitar a situação. Aceitar, tipo, eu estou aqui e eu não estou trabalhando. Mas eu ficava muito preocupada com isso. Tipo, é 5 anos. E depois disso, o que que eu faço? Tipo, porque eu ficava preocupada, enfim, com o currículo, que vai ter um gap, com o meu portfólio. E aí eu comecei a pensar, eu vou achar hobbies, coisas pra mim fazer. Porque na cidade eu não ia achar nada. E também o visto chinês é bem complicado. Eu tinha um visto como familiar, né? Então eu não podia trabalhar. Se eu arrumasse um trabalho, essa outra empresa teria que me dar um visto de trabalho. Então, é algumas coisas que as empresas não estão afim de disponível ali para fazer esse visto para ti, enfim. Aí eu pensei, eu quero fazer o que que eu quero fazer? Agora eu tenho tempo de escolher como um hobby. E aí eu pensei nas ilustrações, que eu pensei, nossa, todo esse tempo que eu fiquei trabalhando, assim, ilustrava, fazia os croquis, mas é aquela coisa, né? É rápido, tem que fazer um croquis ali e bonitinho, mas que não dá pra Dependendo da empresa, não tem nem croquis, é só no Illustrator, rapidão, e é isso aí, vai. isso, tu não tem tempo pra... Então, eu fiquei pensando, eu disse, eu acho que eu quero desenhar. Eu quero voltar a desenhar, eu quero me especializar nisso e usar esse tempo pra isso. Aí eu comecei, então, a fazer... assim, muito bonequinhos no início e também já escolhi aquarela, assim, sabe? Vou escolher alguma arte, eu quero alguma coisa artística. E aí, então, eu comecei a fazer curso online, comecei a comprar, testar, fazer coisas, e aí eu fui desenvolvendo isso. Então, eu comecei a fazer ilustrações, mas sempre muito ilustrações de moda, assim, que tinha informação de moda, cenas de desfile, sempre isso, assim, Não era não estampa consigo... nessa época. Não, era mais mulheres, assim, mas muito fashionista, sei lá, eu pegava uma propaganda Prada e aí tentava desenhar, uma coisa assim, meio que não é um croquis, né, mas é uma ilustração de moda, e usando aquarela. E aí comecei, e aí fazia isso, e aí isso me deu tipo, acho que preencheu aquilo que tava vazio, assim, que eu não, meus dias, tudo. E aí tinha dias que eu sentava na mesa e passava o dia inteiro aquarelando. E a aquarela demora, né? Ela é meio que em camadas. Às vezes eu demorava, sei lá, uma semana pra fazer uma aquarela, porque tinha que esperar secar, aí volta. É um trabalho que também demanda paciência. Eu acho que não é uma coisa rápida, assim. Era a E técnica que eu aí, mais gostava também, na época da faculdade, quando eu aprendi técnicas, todas as técnicas, né, de desenho de moda. é muito bom, né? Eu acho que é muito relaxante. Eu me encontrei, assim, e achei muito bom. Aí, mas na época era meio que ilustrações mesmo, colocar um pouco de sentimento, sabe? Alguma ideia. Então era mais isso, assim. Ah, muito bom. E tem uma amiga minha também que ela passou por um período parecido contigo, com o teu, assim, um processo parecido com o teu, de começar a trabalhar como designer de moda e tal. E daí, quando ela decidiu se tornar empreendedora, de largar o mundo corporativo, ela começou a praticar mais. E ela fala muito pra mim, Mari, não é só talento, é muito treino. Eu não sabia fazer estampa, eu não sabia aquarela direito, eu não sabia pintar à mão. E eu aprendi tudo, então eu acho que qualquer pessoa que tem essa vontade de ser designer de estampas consegue, porque eu não sabia.
E eu vi o tanto que tu evoluiu, Má. Quando tu mostrou no teu seminário o primeiro desenho que tu fez e depois outro desenho no mesmo formato, alguns anos depois, eu falei, nossa, o quanto que a Má evoluiu. Por isso foi uma evolução muito rápida, porque eu usei esse tempo que eu tinha para isso, né? Então, mas é exatamente isso. Eu acho que a gente fala, é um dom, é talento. É um pouquinho, mas eu acho que é mais o interesse e a vontade, sabe? Porque tu tem que persistir. Nossa, você vê no início. Depois, quando eu mudei, né, eu tenho que limpar alguns desenhos, eu já, nossa, aqui já deixei, joguei fora, assim. E aí tu evolui e é com o tempo, tem que ficar fazendo, é a prática sempre, né? Então, foi muito legal, porque de início eu fiquei muito, assim, um pouco culpada, tipo, o que eu tô fazendo por mim, né? E aí hoje eu vejo que eu pelo menos usei esse tempo. O inglês me ajudou muito ali, eu tive que aprender mesmo e falar e me comunicar. E aí eu tive isso da aquarela, que é uma coisa que eu evoluí, então, nesse tempo todo, assim, foi muito bom. E quando que esse hobby que tu descobriu lá na China começou a se tornar profissão pra ti? Olha, eu acho que foi aqui na Itália. Quando eu me vi de novo depois de uma outra transição, e aí o que eu vou fazer? E porque como eu fazia as ilustrações, aí eu criei um Instagram para mostrar, então eu mostrava, eu fiz uma lojinha na Collab 55, que é brasileira, para colocar as ilustrações em capinha de celular, caderno, essas coisas, mas era algo meio que hobby, não era, né, algo mesmo profissional. Uhum. Aí, aqui na Itália, que eu comecei mesmo eu comecei a pensar como eu posso usar a minha arte, usar a aquarela, usar essas coisas que eu gosto pro mundo da moda. E aí, a minha resposta é estamparia, né? Eu acho que é o que liga. Vamos chegar lá, mas agora que tu me contou que foi bem nessa transição, eu quero entender como que foi essa mudança para a Itália? Como que vocês chegaram nessa decisão? Pois é, no meio do caminho teve a Covid. E nós fomos 2020. A gente foi em janeiro, a gente foi pro Brasil de férias, que era o Ano Novo Chinês. E esse período a China inteira por no mínimo 10 dias, depende do ano. Então a gente aproveitava esses 10 dias para viajar. E em 2020 a gente foi pro Brasil. Quando a gente chegou no Brasil, que o voo demorava 2 dias, né? Que a gente é um voo gigantesco. E aí na China tinha uma gripe no sul, mas era uma coisa muito pequena. Não era nada. Quando a gente chegou em São Paulo, na casa da minha sogra, tava na TV e aí já tava espalhado na China daquele jeito, sabe? No tempo que a gente ficou, o voo China-Brasil, o mundo virou do avesso, assim. E aí a gente ficou, enfim, ia ficar um mês no Brasil, até eu ia ficar mais, meu marido ia ficar menos, e tava aquela situação péssima, muito na China ainda, né? Ainda não tinha espalhado. E aí ele voltou pra China, pro trabalho, e eu já não ia voltar naquele momento, eu ia esperar mais. Mas eu disse, bom, eu vou esperar, já que eu tô aqui, eu vou esperar o que vai acontecer. E eu achava que em alguns meses, sei lá, eu achava que ninguém imaginava o que ia acontecer, né? Eu achava que em pouco tempo ia se resolver. E ele voltou pra China, voltou a trabalhar, inclusive nossas gatas estavam lá esse tempo sem ninguém, e aí foi uma confusão para as pessoas cuidarem delas, enfim, amigos. E aí ele conseguiu voltar, foi muito caótico, porque na época a China tinha fechado as cidades. Então ele chegou em Pequim para ir para Baoding. Ele o motorista da empresa foi buscar, tinha um papel dizendo que a empresa estava responsável por ele, que ele estava voltando. Assim, super burocrático. E eu fiquei no Brasil e aí depois a China fechou as portas. E aí eu não conseguia mais voltar. Nossa! E eu pensava, aquela coisa, o mês que vem, talvez, né? E eu fiquei... E foi passando o tempo. E
abriu nunca as portas. E assim, depois de já meses, acho que um ano, eu acho, eu lá no Brasil, eu comecei a perceber, tinha grupos de brasileiro querendo voltar para a China na mesma situação, né? E eu percebi, eu vi algumas pessoas que tinham cidadania italiana, europeia, estavam conseguindo ir, porque a China estava dando visto para europeu. Enfim, por questões políticas, de conversas, e também os números brasileiros eram muito grandes, eram uns números absurdos, né? Então, Sim. para brasileiros, eles não estavam dando visto, porque nesse tempo o meu visto expirou, daí eu não conseguia mais voltar mesmo. Aí eu vi essas pessoas que tinham cidadania europeia indo, e eu já tinha feito o pedido da cidadania italiana junto com meu pai e meu irmão. Mas a gente fez pelo consulado, demora. Inclusive, meu pai está sendo chamado agora, que a gente pediu há uns 7 anos atrás. Ele está sendo chamado agora para retificar os documentos, então eu acho que vai mais 1 ou 2 anos para ele. Então, ia demorar, né? Aí eu pensei, mas como a gente já tinha pedido, eu já tinha toda a documentação. Aí eu pensei, se eu ir para Itália, fazer minha cidadania, eu consigo visto chinês no meu passaporte italiano, daí eu consigo ir. Aí foi esse o caos, assim. Nossa. E quanto tempo no total tu ficou longe do teu marido e das tuas gatas? 2 anos e meio no total. Foi tudo isso. Nossa. Que eu consegui Eu voltar. tinha uma pergunta aqui que era qual foi o momento mais desafiador da tua vida de mochiler? Eu não quero fazer assumptions, mas eu diria que esse foi o mais difícil, né? Com certeza. Assim, da minha vida como mochiler e a minha vida toda, assim. Nenhum momento foi tão... Porque era muito incerto, eu não sabia o que ia acontecer. E eu não imaginava que ia ser 2 anos e meio. Se lá no início alguém tivesse me falado vai ser 2 anos e meio, eu não sei como eu teria feito, sabe? Eu teria dito pra ele, Eu tinha volta. falado, vamos se separar. Isso aí, eu quero divórcio, eu volto, não sei. Mas, e aí, como foi? Assim, eu acho que o mês que vem, só que aí chegava, não era. E aí foi indo, e aí quando eu percebi, foi todo esse tempo, assim, foi muito absurdo. Porque aí também... E as suas gatinhas te reconheceram depois dos 2 anos? Sim, eu tava muito preocupada que elas não iam nem me olhar na cara, né? E aí, quando eu cheguei em casa, elas já vieram correndo, e daí eu tava exausta, a gente teve que fazer uma quarentena quando chegamos lá, de 10 dias no hotel, foi muito complicado também. Mas quando eu cheguei em casa, eu fui dormir, assim, e as duas vieram e já dormiram comigo, assim, eu disse, elas sentiram saudade, elas estão felizes que eu voltei. Mas então você foi pra Itália, conseguiu o teu visto, o teu cidadania italiano, o passaporte, e depois voltou pra China ainda, então? Isso, daí eu voltei pra China. Porque no momento que eu vim pra cá, a ideia era só pegar meu passaporte italiano e ir pra China, era só ia ser uma passagem, assim. E na época, a cidadania estavam falando que levava uns 3 meses. Só que como eu cheguei aqui, ainda tava muito a questão do Covid, eu não consegui chegar direto na Itália. Eu tive que fazer uma quarentena antes em Portugal, que era o único país que aceitava brasileiro. Foi muito complicado, assim. Então, tudo isso era dias a mais que ia colocando, né? Tipo, quarentena em Portugal antes, que era 15 dias, eu acho. Aí depois vem pra cá. Aí como tinha Covid, eu fui uma cidade menorzinha fazer cidadania, que geralmente vai mais rápido, né? Aí, às vezes, assim, o pessoal do Comune, que é o pessoal da prefeitura que faz essa cidadania, alguém pegou Covid, então não dá pra fazer. Daí parava o processo, porque alguém pegou Covid. Eita. Tipo, tudo foi dificultando, sabe? E aí eu comecei a perceber que não ia levar o que eu tinha achado. Eu achei que em 4 meses eu tava na China. Eu levei ao todo, no fim, até sair daqui, foi 10 meses, foi quase 1 ano aqui. Nossa. Pra ir, sabe? Caramba. Era uma frustração, assim, quando eu percebi que em 13 meses eu não fiz, a cidadania não ficou pronta, eu pensei, meu Deus. Aí nisso, eu saí dessa cidadezinha pequena, que já a cidadania ia seguir o processo e eu não precisava ficar lá. Aí eu fui pra Milão, que era uma cidade que é a cidade dos meus sonhos, né? Milão, da moda, eu tava assim, eu vou ficar uns dias... Só que eu achava que era só o final da minha viagem. Eu achei, eu vou ficar uns dias em Milão, conhecer e eu vou conseguir ir pra China. E nisso, a minha cidadania nem tinha saído ainda. Aí eu pensei também, já que eu tô aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer algo pra mim, né?
E antes de vir pra cá, eu já tinha começado a estudar italiano online, que eu pensei, bom, se eu tô indo pra lá, se eu quero essa cidadania, é algo que é pra minha vida inteira, né? Então eu vou investir, eu quero falar italiano, não quero só ter um passaporte. Eu acho que é importante, assim. E aí, então, eu comecei a aula online, só quando cheguei em Milão, que eu vi que agora eu tinha que esperar. Naquele momento ali, eu ia esperar. Aí eu peguei e me inscrevi num curso de italiano, aquele curso que é todo dia, como se fosse um intercâmbio mesmo, né? Então, todo dia aprender. E aí eu me apaixonei, assim, eu já gostava muito da língua, assim. E quando eu comecei a falar na rua, que eles me entendiam, porque no início era muito difícil, que eles não me entendiam, eles achavam meu sotaque, eles viam que não era muito bom, eles já mudavam pro inglês. E no início eu aceitava, sabe? Depois eu pensei, para mim falar italiano aqui, eu vou ter que fingir que eu não sei e continuar falando italiano, né? E aí eu comecei essa tática. Eu comecei a ver que eu comecei a me virar e viver uma vida realmente falando a língua. Nossa, isso foi assim. Quando eu percebi isso, eu disse: meu Deus, eu vivi todo esse tempo na China, vivendo de um jeito muito difícil, com tradutor, Google Tradutor, mímicas. E aí eu me senti parte. E foi assim, quando eu me senti parte daqui, eu disse pra ele: olha, eu não tô mais afim de voltar pra China. Daí mudou tudo, assim. Daí eu disse. E eu também já tava, acho que, cansada, porque eu senti uma coisa assim. Eles não estão querendo que eu volte, sabe? Já tá tudo. Exato. Começa a dar uma coisa, por mais que eu não queria levar pro pessoal, porque eu sei que é questões políticas, enfim, né? Não era eu. Mas é impossível tu não levar um pouquinho pra esse lado, porque é eu que não tô conseguindo ir, né? Então teve isso também. E daí nesse momento eu já tava assim, eu não quero mais voltar. Aí a gente já. Aí começou o convencimento do marido. Isso aí. Aí a gente começou a ter as conversas, porque nesse meio tempo ele trocou de empresa, porque como a China tava fechada, os empregos lá estavam uma loucura, assim, tinha muita oferta. E aí ele mudou e foi para uma empresa melhor, e era em Pequim. Então era outro mundo, assim, ele tava gostando, mas ele também tava muito cansado. Ele, tipo, ele tava lá o tempo todo sozinho, ele tinha trabalhado horrores, porque, enfim, né, carga horária absurda, assim, tava sendo muito pesado para ele também. Aí eu já comecei olha, e se a gente vir pra cá? Porque aqui tem uma indústria gigantesca também pra ele e pra mim, né? Seria Com certeza, nossa. um lugar muito bom, né? E já que agora eu tenho a cidadania, vamos usufruir disso, né? Aí então foi isso, ó, o convencimento, né? Aí até que a gente entrou Tá. Daí ele disse, tá, então vem pra cá, porque eu precisava ir lá buscar, fazer a mudança, trazer os gatos, trazer toda a vida, né? Aí a gente decidiu assim, então ele veio, ele conseguiu sair, depois, isso em 2022, ele veio pra cá, então a gente passeou pela Itália, foi muito bom, assim, a gente esqueceu um pouco, e aí depois a gente voltou... Era a cereja da bolo, era que eu precisava, eu falava, não, vamos ficar aqui já agora e não vamos voltar para a China. Só com a mochila dele. Tá, quase isso. Mas aí depois a gente voltou pra China e foi... Nossa, foi uma experiência muito ruim a quarentena, assim. A gente não pôde ficar no mesmo quarto. Eles proibiram a gente... Ai, foi muito complicado, assim. E aí eu já tava meio não querendo voltar. E aí quando eu entrei daquele jeito, foi assim... Eu não quero mais de jeito nenhum. Eu comecei a ficar... Aí, enfim, quando a gente conseguiu chegar em casa, a gente fez uma quarentena 10 dias no hotel e mais 7 dias em casa, sem sair. Aí depois, era tudo muito controlado, e era o final de 2022, e eu lembro que tinha muito cuidado, assim, teve um caso de Covid no condomínio. Eles já fecharam o prédio, todo o prédio ninguém podia sair de casa. Então eram umas coisas assim, e 2022, que aqui a gente já tava andando, todo mundo já tava vacinado, né, já tava já tava abrindo tudo, e lá tava Me conta então sobre a Itália. Tu começou a falar que a Itália é muito bom, tanto para a profissão do teu marido quanto para a tua também, né? Quais são os benefícios de morar na Itália para a tua profissão atualmente como designer de estampas? Porque eu sei que a Itália tem uma história muito forte com o design de estampas e tem também a região do Lago de Como. Como que tem sido para ti morar numa região que
num país que tenha acesso a essas empresas, a esses cursos? Eu acho que a coisa mais incrível que eu vejo aqui é o acesso à moda, à arte, à cultura fácil, acesso muitas vezes gratuito, ou um preço barato. Então, assim, quando eu percebi, eu quero ficar aqui, sabe? Uma que eu acho a cultura italiana incrível. Aí, depois disso da língua, tu já começa a sentir mais parte. E aí, eu acho que eu acho que tem essa coisa da cultura do fato a mano aqui, que, tipo, desde a comida até essa coisa de fazer aquarela à mão para transformar numa estampa. É valorizado, assim, eles têm essa coisa do artesanal, tudo é muito valorizado, isso eu acho muito incrível. Que às vezes a gente pensa só no produzir o mais rápido, a aquarela não vai ser mais rápida, mas assim, uma manchinha dela eu não consigo refazer em um outro, então torna aquilo único, né? Eu acho que isso é muito valorizado aqui, a gente vê, tipo, na rua, no restaurante, na comida, eles têm um apreço muito grande pela comida, então acho que a comida é uma boa. E eles têm um apreço muito grande pelo design também. Tudo é muito acessível. Tanto que semana que vem vai ter a Premiere Vision Denim em Milão. Então, é gratuito, eu vou ir lá, eu vou pegar o trem aqui, vou lá. A gente escolheu também Torino por ser uma cidade que tem muita empresa de carros, mas também tá perto de Milão, então eu faço pesquisa de moda lá. Ver vitrines, só andar na rua eu acho que já tem. E tanto aqui em Torino tem as principais lojas, as marcas que estão ditando tendência no mundo, né? E que são, enfim, marcas de desejo, uma das as principais marcas que estão criando o desejo e que isso vai parar no consumidor de alguma forma ou de outra, né? Nossa, com certeza. E conta pra gente sobre o evento que tu participou algumas semanas atrás. Sim, eu fui na Como Crea. O Lago de Como é um lugar que eles têm uma história já com a produção de seda. Até eu fui no Museu da Seda, que é incrível, tem todo o maquinário, daí tu aprende todo o processo da seda. E a partir disso, eles também desenvolveram uma grande indústria de estamparia. Então, os estúdios italianos de estamparia, praticamente todos estão ali ao redor lá de Como, porque Como é uma cidade, mas o lago tem várias outras cidades, então os estúdios são meio espalhados pelas cidades, assim. E aí, então, eu fui lá para dar uma olhada o que está acontecendo também. É acessível, tu só se cadastra e vai, e tá ali. É muito legal. E eu sinto a diferença dos estúdios italianos, eles são bem tradicionais. Porque eu fui, o ano passado eu fui na Premiere Vision em Paris também, que aí abrange o maior número de estúdios, né? Inclusive muitos estúdios brasileiros. São estúdios que estão muito de tendência, enfim, mais tecnológico talvez. E eu sinto que o italiano é mais tradicional. Então tinha estampas lá que eram vendidas no papel de aquarela, sabe? Estavam mostrando a arte. Não era uma cópia, era exatamente o original. Não era o tecido já impresso, eles estavam vendendo a arte. E, nossa, eu acho isso muito incrível, eu acho isso muito legal. Eles têm realmente uma visão muito de excelência, desse artesanal, assim. E o Lago de Como é muito importante ali, essa região. E aí todos os estúdios, basicamente todos os estúdios de estamparia italianos estão por ali. Aí eu fui para ter esse contato, conversar, deixar meu cartãozinho. Mas o que eu sinto também, como agora eu tô trabalhando como freelancer de casa, eu fui oferecendo esse serviço. Eu sinto que eles têm... O estúdio é tradicional também. O estúdio tá lá e eles querem alguém para ir lá, trabalhar lá. Quase, não CLT, mas... que aqui não tem isso, mas enfim, é trabalhar para a empresa ir lá, né? Ter horário, morar lá na cidade. Então, eu sinto que isso eles também são tradicionais, assim. Entendi. E hoje em dia, como que é o teu dia a dia, assim? Quais que são as possibilidades de renda para uma designer de estampas independente, né? Freelancer. Agora eu tô trabalhando com 2 estúdios.
um brasileiro e um é argentino, é internacional. Inclusive, esse argentino, eu entrei em contato na Premier Vision. Olha! Fui, me apresentei em inglês, porque também não falo espanhol, então fiz aí uma entrevista com ela depois, e aí a gente tá trabalhando junto, então ela vai na Premier Vision com as estampas, ela também tem um marketplace online da Premier Vision, então algumas das minhas estampas foram para lá, e assim eu fiquei, meu Deus, que lindo! Que tudo. Foi bem legal. Então, eu tô com esses 2 estúdios de estamparia. Eles trabalham bem diferente. O estúdio brasileiro já chega com mood board, com um briefing já, com cor, com estilo de desenho e com data. Então, geralmente, ou eles vão apresentar para algum cliente, ou eles vão fazer, sei lá, um catálogo agora para o verão, saiu em novembro. Então, tem as datas. Já esse estúdio argentino é um pouco mais... Eu sinto que ela é um pouco mais artística, ela é muito arte, assim, ela gosta muito de abstrato, de aquarela, já é um estilo diferente como traço mesmo. E ela quando sai as tendências da Premier Vision para a próxima, como ela tá expondo lá, ela já me manda todas as cores da Premier e as principais tendências, e ela já me deixa muito livre, assim, eu posso ir mandando de acordo até tal dia, né, que vai entrar na Premiere. Então é mais livre, eu vou fazendo a partir daquele briefing, mas é um briefing muito mais aberto. Entendi. É muito mais... E você apaga a partir do momento que uma estampa vende ou a partir do momento que você entrega a estampa para o estúdio? Que vende. Essa aqui, então na verdade, vai fazendo eu trabalhar com estúdio tem isso também. Tu faz muita estampa, porque precisa de número para eles apresentarem e para te se destacar, porque tem outros artistas trabalhando com esse estúdio também. E aí vem o dinheiro quando eles venderem. Então tu vai mandando. Interessante. A maioria das minhas amigas que também trabalham dessa forma também é assim. Mas tem uma amiga minha que eu já ouvi que ela trabalha por entrega. Os estúdios pagam mesmo que não venda ainda. É interessante. Mas eu fiquei curiosa, Má, para saber como que foi a tua interação com esse estúdio lá na Premier Vision. Como que tu chegou para abordar eles? Tu falou, olha, eu sou designer, eu gostaria de trabalhar com vocês? Ou tu primeiro só fez o contato e depois de um tempo perguntou se eles precisavam de alguém? Como que foi? Inclusive eu ouvi teu último podcast que tem várias dicas maravilhosas e é exatamente o que tu falou. Eu mandei fazer meus cartõezinhos, enfim, fui já com o meu portfólio no QR Code, então assim, me preparei para chegar lá com um material profissional, para me vender como uma profissional pronta já. E aí eu fui, e na Premiere tem um espaço muito grande de estúdios, porque, enfim, tem a parte, né, do tecido, do couro, enfim, e aí tem uma parte dos estúdios. Antes eu entrei, como tu falou, eu entrei no site da Premiere e pesquisei cada um, dei uma olhadinha, os que eu mais gostei, porque eu acho que tem isso também do estilo. Às vezes eu chegava lá, eu olhava e via que já não é um estilo. Tipo, tinha alguns que fazem só gráfico. Eu não faço gráfico. Eu faço muito mais arte à mão, ou se eu faço arte digital, também não é gráfica, né? Eu faço no Photoshop. Então, eu já fiquei de olho nos estúdios que tem o meu estilo, que eu gostaria. E aí, eu montei um textinho em inglês, mais ou menos, né? Oi, eu sou designer de estampas. E aí, eu comecei a perceber que eu falava isso, e aí às vezes eles ficavam, tu é designer de estampas. E aí, eu já comecei a ser um pouquinho mais direta, assim, tipo, vocês trabalham com freelancer? Porque às vezes eu falava todo o discurso e eles diziam, mas a gente não trabalha com freelancer. Daí eu já ficava assim... E como eles estão lá para vender, às vezes eles não têm muita paciência. Tipo, eu sou designer e tal, né? Então, quando eu já... Eles falam, adeus, eu quero saber de compradores. Isso! E aí eu até ficava... Às vezes tinha alguns também estúdios grandes. Os italianos têm muito famosos, muito grandes, que assim, tem
3, 4 vendedores e eles estão o tempo todo com o cliente, então eu nem conseguia chegar. E eu não ia entrar e ficar lá esperando pra... Não é perder o tempo dele, mas ele vai me enxergar, tipo, tu tá atrapalhando aqui, né? Então eu também via... Eu ficava meio que andando ali, quando eu via que tava sem ninguém, eu ia. E aí eu comecei a perceber isso de pedir, vocês trabalham com freelancer? E aí, se me dizia que não, eu dizia, eu sou freelancer, posso deixar o cartãozinho dele, mas eu deixava o cartãozinho, eles sempre aceitaram, acho que todo mundo foi super querido, assim, não teve ninguém que, né, eles são muito abertos, porque eles também, é bom eles saberem quem tá ali, né, artistas que podem trabalhar com eles no futuro, talvez, muitos me falavam assim, a gente não trabalha, mas deixa o teu cartão, se caso precisar de demanda, a gente entra em contato, vamos ver teu estilo. Eu acho que muito eles querem saber do teu estilo, que se chama atenção. Então, eu acho que é isso que o portfólio tem que ser um portfólio muito bom. Tem que estar lá o teu melhor trabalho, tu tem que... E é questão de estilo. Se tu trabalha só com ilustração no Illustrator, tem que achar um estúdio que se encaixe no teu estilo. Eu acho que isso é o principal, não, assim. Acho uma ótima dica isso. Eu sou muito defensora de qualidade acima de quantidade. Tanto para quem está procurando clientes, como você, que é empreendedor e tem o seu próprio estúdio, quanto para quem está aplicando para uma vaga de emprego. Por que você vai aplicar para uma empresa que você nem conhece? Então, eu sempre falo que quando uma pessoa me fala que manda 100, 200 currículos para conseguir emprego, eu penso, não aplicou certo. Porque não é possível que você gostou de 100, 200 vagas e que você mandou mensagem no LinkedIn para todas essas pessoas. E é o mesmo com você. Você procurou estúdios que tinham a ver contigo. Não começou a distribuir só o cartão aleatoriamente, né? Então, acho uma ótima dica essa que tu fez de procurar pela empresa, entrar em contato com as que mais tinham a ver com o teu estilo, da aquarela, do manual. E achei muito interessante também que tu falou, por ser poliglota, né? Você tem essa vantagem de poder falar em inglês com os estúdios que não são da Itália, poder falar em italiano com os estúdios da Itália, que eu imagino que valorizam ainda mais alguém que fala italiano, né? E eu queria saber de ti como que tá a tua relação com o inglês antes e depois de ter participado do Fashion Vocab Talks. Eu tô me sentindo muito mais segura de falar. Tanto que aquele dia do Como Crea, a maioria era italianas, então eu falei muito italiano, mas tinha bastante da Inglaterra, de Londres, tem muito estúdio em inglês. Então, com eles eu falei inglês e aí eu me senti assim mais tranquila. E eu acho que é isso, é prática, né? Às vezes eu me sentia muito assim, tenho uma dificuldade no inglês. Pra mim, o inglês sempre foi difícil. Eu acho que quando eu comecei italiano, o italiano é muito mais próximo do português, é muito mais fácil. Então, mas é só prática. Quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue falar, né? E fazer uma conversa mais natural, não tão travada. Então, foi muito legal, assim. E isso de falar outras línguas, eu chegava... Se era um italiano, eu já falava italiano. Se é uma outra língua, não, tudo bem, eu falo inglês também. Eu acho que tudo isso transforma a gente num profissional mais qualificado e diferenciado, né? Porque tudo isso vai te ajudar a conseguir ou cliente, ou vaga, ou o que for, né? Com certeza. E para quem quiser participar dos cursos de inglês sobre moda, da Moda na Mochila em 2025... Eu vou deixar na descrição um link para a lista de espera. Então vai lá, coloca o seu nome que a gente vai ter muitas novidades em 2025 para quem quer melhorar o seu vocabulário de moda em inglês, melhorar a sua confiança em falar inglês. E, tu pode compartilhar com a gente assim, quais os vocabulários, os fashion vocabs mais populares do teu dia a dia trabalhando como designer de estampas? Tá, eu pensei em termos de estamparia mesmo. Então tem o seamless title ou seamless repeating pattern, que é então o rapport, precisa estar com o rapport bonitinho para ele raportar direitinho no metro de tecido, né? Então acho que essa é muito bom porque precisa ter esse rapport para fazer a estampa. Também tem Barrett Print, que então é a estampa barrada, a Farm faz muito, né?
que é a estampa com desenho mais localizado. E eu acho que tem muitos que é o estilo da estampa. Então, stripes, check, polka dots, que é o de bolinhas, né? Abstract, geometric. Daí é mais o estilo que vai fazer essa estampa, essa arte, né? Qual que é o tipo de estampa que tu mais gosta de desenhar? Eu acho que eu vou mudando também. Eu acho muito bom isso, que a gente vai mudando. E eu acho que também as tendências vão fazendo a gente mudar, né? No início, como eu gostava muito da aquarela, eu fazia uma aquarela muito certinha, sabe? Tipo um limão com uma sombra muito perfeitinho. E aí até esse estúdio, o argentino, ela gosta mais de coisas mais artísticas. Então ela diz, vamos fazer mais abstrato, mais... Até ela falava luz, hand drawing. Então, um desenho mais luz, assim, mais abstrato mesmo. E aí... Meio que, tipo assim, deixa a mão mais solta, né? Não seja tão precisa. Loose hand drawing, sim. Isso aí. E aí eu comecei... Também tem a tendência dos borrados, que é mais... E aí eu comecei a fazer isso assim, eu tô um pouco obcecada. E aí eu tô fazendo muita coisa abstrata, e aí eu boto um efeito borrado, às vezes eu borro com aquarela mesmo. Então, tem isso também da tecnologia, que depois no Photoshop tu consegue um mundo de coisas, né? Então, claro, aquilo vai se transformando também. Bom, já que a gente tá falando de tecnologia, eu fiquei apaixonada com os teus projetos ultimamente, combinando os desenhos manuais, a estamparia com tecnologia, com AI. Como que tu começou a trabalhar com isso? Da onde que veio esse desejo, tu acha? Quando começou toda essa ideia do AI, eu tive um preconceito, como todo mundo, aquela coisa, AI vai roubar o trabalho, que nem isso, eu faço trabalho manual, então ele vai me copiar, nossa, tem tanta coisa na internet que ele vai, né? E aí tinha muito essa resistência, assim. E aí o meu marido, na China, ele já trabalhava com Midjourney, tinha na empresa, e aí ele começou, nossa, tem que testar isso, tem que fazer... E aí eu ficava, eu não sei, eu não tava muito, eu tava ainda resistente, assim. E aí ele começou a me mostrar, olha isso, olha, dá pra fazer isso. E aí um dia eu vi o trabalho da Hannah Inayá, que até tu postou aquele dia o trabalho dela. E quando eu vi o trabalho dela, eu pensei, meu Deus, eu quero fazer isso também. Eu achei incrível. Porque é um mundo, assim, tu consegue fazer coisas tão incríveis. E aí eu comecei eu quero estudar isso. E comecei a mexer, a fazer testes e a desenvolver isso. E foi muito bom. Eu acho que na estamparia a gente precisa vender a estampa e um mockup. Porque só a estampa em si, ela não se vende. Porque assim, é uma arte bonita, beleza, mas precisa mostrar para o teu consumidor onde ele vai aplicar. E era um trabalho eu achar na internet um mockup. Então eu ficava lá pesquisando de outras empresas, né? Que, enfim, imagens no Google e no Pinterest. E aí tinha que ser uma peça branca, tinha que ser o estilo que eu queria, tinha que ser mais reta, para não fazer muito, né, para me aplicar aquilo no Photoshop. Enfim, às vezes eu passava dias procurando mockup, era um trabalho, assim, muito enorme e, assim, legalmente não é legal eu pegar uma imagem de uma outra marca e aplicar o meu trabalho, né? Enfim, e com a inteligência artificial eu consigo fazer meus mockups. Eu consigo falar tudo para ele o que eu quero. O fundo, eu consigo colocar cor de fundo, cor do céu, que vai ser igual da estampa. Então, assim, é um mundo de possibilidades, assim, me ajudou muito. Todos os mockups, a partir disso, eu faço com AI. E ajuda muito a vender uma estampa, porque quando o cliente vê numa peça, é muito diferente de ver só a arte ali, né? Nossa, muito legal. E eu até esses tempos comprei, alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer algumas estampas para vender no... Como é aquele site? Spoonflower. Sim. E eu comprei os mockups no Etsy para fazer de home decor, assim, de lençol, etc. E alguns mockups não funcionam mais porque uma ferramenta de 3D do Photoshop não funciona mais.
E aí eu perdi alguns perdi e os foi mockups. caro. Alguns não Sim, funcionam porque usaram isso, né? Infelizmente. E aí essa empresa tá refazendo todos os mockups, mas sabe-se lá quando que eles vão terminar, porque usaram toda uma ferramenta do Photoshop que não existe mais, né? Então tem mais isso ainda, mais essa infelicidade aí. E eu queria saber de ti também. Bom, tu falou que uma das formas de usar o AI para uma designer de estampas é a promoção, de vender a tua estampa para o cliente, de fazer com que ele consiga visualizar melhor como que vai ficar. Tem alguma outra parte do processo que também ajuda a criar? Ele também faz o rapport. Consegue colocar no prompt, ele consegue te fazer rapport. Assim, eu já testei algumas coisas, mas aí também entra naquela coisa do que é legal, enfim, de direitos autorais, para te vender essa arte, né? Mas se consegue, pelo menos, se quiser fazer elementos, uma flor, alguma coisa, depois de montar o rapport, eu acho que pode fazer. Essa parte, eu acredito, é óbvio que vai evoluir, mas pra mim essa parte ainda tá meio, não tá legal, sabe? Então eu gosto também no AI fazer coisas conceituais, aí vem da minha cabeça, enfim. Aí eu vou colocando, tipo, ideias conceituais mesmo. Sim. Nesse mundo que eu imagino isso é real, então eu posso fazer. Mas para estamparia eu uso mesmo com mockups mesmo. E além do Midjourney, tu usa mais alguma outra ferramenta de AI? Eu uso o Luma para fazer os vídeos, mas o do Luma eu não uso a versão paga. Eu não sei se é por isso, mas os vídeos ainda... E é óbvio que os vídeos é mais difícil de fazer do que uma imagem, né? Então os vídeos ainda não é tudo aquilo. Ele faz 5 segundos e às vezes ele muda muito, assim. Então eu consigo pegar 2, 3 segundos daquele vídeo. Então eu acho que o vídeo eu ainda preciso testar outras plataformas também. Mas como imagem, eu acho que o Midjourney eu comecei faz mais de um ano e evolui muito rápido, muito rápido. No início era a questão das mãos ou de detalhes do rosto. Hoje é bem mais difícil ver um erro assim. Ele já entende, ele entende muito rápido as coisas. É muito incrível. Eu estava até assistindo uma palestra do The Business of Fashion Voices, aquele evento, e eu tô assistindo 15 minutos por dia, uma mini palestra por dia, porque foi assim, são 5 dias de evento, eu acho, de 3 horas cada dia. Então eu quero assistir tudo, e aí nos primeira palestra já ele estava falando que o ChatGPT vai conseguir em breve fazer exames a nível de PhD. E aí ele falou, parece que evoluiu devagar, mas evoluiu muito rápido, então esperem, né? Fiquem de olho no que vai acontecer. E quero te parabenizar também, porque uma criação tua foi a capa da revista AI, a Art AI Magazine. E parabéns, nossa, eu sou super orgulhosa, sou uma professora super orgulhosa aqui de ver as minhas alunas crescendo, evoluindo, né? E misturando dois temas que eu gosto, estamparia e tecnologia, então parabéns. Eu vou deixar o link na descrição aí para o pessoal ver. Isso, ótimo. Nossa, eu fiquei muito feliz, foi muito legal, assim. Eu participei de uma open call que eles abriram, assim, para artistas que usassem inteligência artificial. Então, tinha um tema, tinha os detalhes, né, para seguir. E aí, eu fiz esse projeto, mandei para eles e deu certo, assim. E aí, semana passada foi lançada a revista, que tá a coisa mais linda. Parabéns, Má. Ai, obrigada. Nossa, muito bom. Ter conhecido Moda na Mochila realmente... mudou, assim, trouxe coisas, né, trouxe experiências e trouxe debates que foram muito incríveis, e o próximo eu vou estar lá fazendo de novo. Uhul!